Hoje nós vamos investigar os paradoxos na Bíblia. Aqueles textos que trazem ideias antagônicas e desafiam a nossa mente. O que eles querem falar conosco? Quais as lições dos paradoxos da Bíblia para a nossa vida hoje? E para isso nós temos aqui as ilustres e não paradoxais presenças de pastor Atilano Muradas, pastor Lúcio Barreto, pastor Gustavo Bessa. Então vou aproveitar que o pastor Lúcio Barreto também é da área da literatura, né, e do português, da língua portuguesa, para explicar para quem não sabe, né, da audiência, o que é um paradoxo, né, e dar uns exemplos para nós aí, para a gente entender o que é essa palavra. O paradoxo são ideias contrárias, né? E que aparentemente se chocam. E na literatura, uma escola literária que foi marcada por esse paradoxo ou antítese foi o Barroco. Porque o homem barroco, ele queria ao mesmo tempo viver a vida, aproveitar a vida terrena, os prazeres terrenos, e ganhar a salvação eterna. Então esse é o verdadeiro paradoxo. Agora, eu costumo dizer, até no meu blog, eu escrevi um artigo falando sobre Deus, dizendo que a lógica de Deus não é a nossa lógica. Que eu não quero falar só sobre paradoxo, mas sobre o modo de Deus pensar. Porque um dos problemas, muitas pessoas sofrem nesse mundo porque elas estão pedindo a Deus que as ajude, que resolva a situação delas, o problema delas, e acham que Deus não está fazendo nada. E Deus está fazendo. Só que Ele está fazendo do jeito dele, do modo dele, não é? E o modo de Deus pensar não é o nosso. A lógica de Deus, muitas vezes, não quer dizer que sempre, mas muitas vezes a lógica de Deus não é a nossa lógica. E então nós por isso ficamos sofrendo, pensando que Deus não está atuando, não está procurando resolver os nossos problemas. Então nós vemos paradoxos, por exemplo, quando Jesus, um cego, ele vai curar um cego, ele cospe no chão, quer dizer, a pessoa está com o olho enfermo, e Jesus cospe no chão, né, pega micróbios, pega sei lá o que, e põe no olho da pessoa. Eu digo que ele só ficou ali porque ele era cego, ele não viu o que Jesus estava fazendo, né? Talvez se ele tivesse visto, ele tivesse fugido, né? Ele tivesse saído. Ficado com nojo e não deixado ele falar. Então a lógica de Deus, se você começar a analisar em vários aspectos, por exemplo, ele não age como nós agimos. Ele, quando foi libertar o povo judeu, ele não mandou lá um anjo com espada, nem nada. Quem que ele foi? Foi atrás de um homem já velho, no deserto, com um cajado na mão, não é? E gago, e que resistia, e com má vontade de fazer a obra. A realidade é essa, Moisés não queria fazer, mas é esse homem que chegava lá diante das maiores autoridades. Imagine chegar diante do Obama hoje, com um cajado na mão e falar: eu vim tirar todos os brasileiros aqui agora, onde volta para Valadares. Né? Para Valadares, logo para Valadares. Você entendeu? Não tira os valadarenses de lá. O pessoal está brincando, né? Que agora diz que tem americano entrando clandestino em Valadares, né? Isso é verdade. Tem mesmo. Então, mas o modo de Deus pensar. São paradoxos. Se nós analisarmos, por exemplo, Cristo, é um paradoxo tremendo. Cristo veio para salvar a humanidade. O Salvador, ele vem com poder, não é isso? Com um exército, ele vem com armas, chega arrebentando. Um revolucionário. O Cristo não. Ele chegou lavando os pés das pessoas, ele chegou humilde, ele chegou para dar vida, ele morreu. É um verdadeiro paradoxo. Uma das características do paradoxo também é a retórica do paradoxo. É mais fácil a pessoa guardar mensagens ou termos ou frases que guardam, que trazem paradoxos. Então, todo mundo sabe que guarda algumas frases de Jesus. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Existe essa retórica. O maior é o menor, o menor é o maior. No reino, quem ganha a vida, aquele que perde. Quem perde, ganha. É fácil nós guardarmos essas frases e essas sentenças, porque elas trazem esse despertamento para a nossa mente, a criatividade. Elas trazem esse artifício retórico. A sabedoria dos homens é a loucura para Deus, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então nós percebemos que o paradoxo ele tem esse artifício de retórica.
ele traz um impacto, ele leva as pessoas ao assombro, à surpresa, porque é algo inimaginável para elas naquele momento. Então tem esse propósito de levar as pessoas a guardarem, a memorizarem aquilo que é falado. Mas é muito mais do que isso. O paradoxo aponta sempre para um mistério. Como que é isso? Quem ganha é quem perde. E, naturalmente, o paradoxo não leva apenas para essa facilidade para a pessoa guardar aquilo que está sendo falado, mas leva a pessoa a refletir naquilo que está sendo falado. E, geralmente, aquilo que está sendo falado, essa reflexão leva a esse mistério, a verdades mais profundas, e que levam a pessoa a essa reflexão. Por isso, a Bíblia usa muito desses paradoxos, porque a Bíblia é para gente que pensa. O propósito de Deus é levar as pessoas a pensarem. Que negócio que é esse, que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens? Nenhuma pessoa vai ouvir isso e vai permanecer do mesmo jeito. Ela, no mínimo, vai tentar entender como é que é isso, que a loucura é mais sábia que a sabedoria dos homens. E a pessoa é forçada ou é incentivada a pensar, a refletir. A fé bíblica, que é uma fé racional, não é uma fé absurda, não é uma fé mística, não é uma fé sideral, é uma fé racional, pé no chão. Ela é espiritual, mas ela é também racional, do dia a dia, que pode ser refletida. E aí, a gente começa a Bíblia já com um paradoxo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. No versículo 3 ele vem com haja luz. Então estava tudo em trevas, de repente, haja luz. E veio a luz. E veio a luz do raciocínio, a luz de Jesus, veio a luz de tudo aquilo que nós sabemos, começou na luz. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o primeiro paradoxo, então, seria esse: onde havia trevas, chegou a luz. Mas quando o pastor Gustavo fala que é um recurso de retórica e também uma ferramenta para instigar as pessoas. Sem dúvida. Sem dúvida, e realmente é muito mais fácil você guardar a mensagem quando ela usa estilo, né? Usa estratégias. Mas, aí lanço para vocês a questão. Será que é só isso? Ou o que está dentro dessa frase carrega uma verdade espiritual? Realmente o último será o primeiro? Em que circunstância acontece? Né? O significado literal, ele é aplicável hoje? Né? Será que realmente quem se colocar como último será colocado em primeiro? Aquele que quer ser o maior, basta ele ser o menor e ele vai se tornar o maior? Porque em geral, os cristãos, como diz a palavra, nós temos escolhido o caminho estreito e não o paradoxo, o caminho largo. Porque o caminho largo é um caminho que leva à perdição, mas o caminho estreito é aquele que leva à salvação. E aqueles que escolhem o caminho estreito, realmente são os últimos. São aqueles que são esquecidos. Vocês são os bobos que ficam aí para trás, lendo Bíblia e falando sobre... Meu filho, os últimos serão os primeiros. Abra o olho com a gente. Deus, eu acho que quando ele... A Bíblia, eu sou apaixonado com as figuras de linguagem na Bíblia, sabe? São muitas, são inúmeras, são muitas. Tem um capítulo inteiro que é só de figuras de linguagem. Mas eu acho que quando Deus usa, no momento agora fugiu o capítulo. Estou curioso agora para saber. Depois eu te falo. Aonde? Quando há eleição, vai haver uma eleição e as árvores começam a falar umas para as outras. Vem, por exemplo, a mangueira, você vai ser eleita. Ela fala, não, mas eu não posso por causa disso. Vem uma outra, não, eu não quero, a laranjeira. Tem um capítulo todo sobre isso. Mas eu quero chamar a atenção aqui só para um detalhezinho entre paradoxo e antítese. Porque os dois são a mesma coisa, mas a antítese é uma coisa possível. Então, ora ele estava alegre, ora ele estava triste. Então, isso é antítese. Agora, já o paradoxo é uma coisa impossível de acontecer. São ideias contrárias, impossíveis de acontecer.
Então, por exemplo, ele era cego e enxergava tudo que acontecia. Então, isso aí é um paradoxo. Entendeu como é que é? É como que alguém que vai para o final da fila vai ser o primeiro E é o primeiro, a ser exatamente. atendido. E Deus quis usar foi isso conosco, nos mostrar com os paradoxos. Normalmente ele quis mostrar isso, que o que tem valor para nós não é o que tem valor na eternidade. Quando diz os primeiros serão os últimos. Então ele está mostrando que, quando ele diz, por exemplo, que nós devemos amar o nosso inimigo, amar com o inimigo, tá entendendo? É uma coisa que não... A coisa que mais uma improvável, coisa, né? Exato. Não tem sentido. Então né? ele está querendo mostrar que na eternidade a lógica dele é diferente da nossa. Pois é, e o completamente diferente. ponto é esse, é o do impossível. Isso não pode acontecer a não ser que Deus haja, Intervém. a não ser que Deus faça. Exatamente. Então só Deus pode levar a pessoa a entender que melhor é perder para ganhar. Exatamente. Só Deus pode levar a pessoa a entender que se ela se coloca em último, ela pode vir a ser honrada e ser colocada lá na frente. Só Deus pode levar a pessoa a entender que aquele que dá tudo, ele recebe mais, é mais bem-aventurado. Só Deus pode levar a pessoa a entender isso, porque é impossível. Existem outros paradoxos teológicos a partir de verdades bíblicas. A Trindade é um paradoxo. Deus, a Bíblia nos fala ao mesmo tempo que Deus é um, e ao mesmo tempo Exato. a Bíblia também fala que Deus são três. Mas como que é isso? Como que Deus é um e Deus também são três pessoas que coexistem eternamente? Isso é impossível. É um paradoxo. É um mistério.